Recebemos hoje no estúdio o cientista político Antônio Carlos Mazeu, professor livre docente junto aos programas de pós-graduação de História Econômica da USP e Serviço Social da PUC. Ele já publicou, entre outros livros, O Voo de Minerva, Construção da Política do Igualitarismo e da Democracia no Ocidente Antigo e Sinfonia Inacabada, Política dos Comunistas no Brasil. Em outubro, agora durante o seminário Democracia em Colapso, ele lança Os Portões do Éden, Igualitarismo, Política e Estado nas origens do pensamento moderno. Estou com o livro aqui, já vou até mostrar também. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Vamos começar falando sobre crise, então? Vamos. Que crise é essa que a gente está passando nesse momento? Bom, é uma crise complexa, ela não é apenas uma crise brasileira, é uma crise mundial. Crise do quê? Você tem uma crise econômica, uma crise do capital, e mais do que isso, uma crise da sociabilidade do capital. O que quer dizer isso? Traduzindo para os espectadores, a sociedade capitalista tem crise, como outras sociedades que viveram antes do capitalismo, né? Elas tiveram uma vida e chegou um momento que elas entraram em decadência, em desagregação. Muitos economistas, muitos sociólogos, cientistas políticos e tais, dizem isso do capitalismo, né? Eu mesmo sou um daqueles que acham que o capitalismo chegou no seu limite, está exaurido, não é? E começa a se desagregar. Agora, um sistema social do tamanho do capitalismo, da complexidade que é o capitalismo, entrando em crise, obviamente é uma crise de grande intensidade, como se fosse um navio afundando, grande navio, um Titanic, arrasta o que tem em volta. Quer dizer, é uma crise social, é uma crise moral, é uma crise ética, é uma crise de valores, é uma crise política, enfim, né, de ideias, é complexo o que nós estamos vivendo. E, obviamente, você tem o reflexo disso nessa ofensiva desesperada do neoliberalismo, vamos dizer, das políticas de arroxo salarial, de desmonte, de conquista, que não é um problema do Brasil, não é? Essa ofensiva sobre os trabalhadores denota, inclusive, o desespero do capitalismo para continuar existindo, mesmo que exclua um conjunto muito grande da população mundial da economia, inclua uma parte muito pequena e aumente a exploração do trabalho. Então, acho que a crise começa por aí. Especificamente aqui no Brasil, Bolsonaro é fruto dessa crise? Ele foi gerado também por essa crise? É um resultado? Como o governo Bolsonaro se encaixa nisso tudo? O governo Bolsonaro é produto de uma crise internacional e nacional. Quer dizer, no âmbito nacional, o Bolsonaro aparece, ele emerge, quer dizer, o Bolsonaro aqui, vamos dizer, como um símbolo, não é, de algo que ocorreu no Brasil. O que ocorre no Brasil? Você tem um desgaste dos governos democráticos, uma incapacidade dos governos democráticos, eu diria, do último governo Dilma, de responder a demandas sociais, porque tinha também uma crise internacional econômica que tinha chegado, mas faltou, no meu modo de entender, com que a Dilma fosse e apelasse para a sociedade, para os setores organizados, para apoiar o governo, e não somente nos acordos de parlamento. Eu acho que um dos equívocos do governo Dilma foi exatamente não ter apostado na classe trabalhadora e no conjunto da sociedade brasileira, o que levou a uma debilidade enorme do governo, e ele levou, mais do que isso, se armou um golpe de Estado, mas também se propiciou essa crise econômica que núcleos que estavam, vamos dizer, adormecidos ou nos subterrâneos, né, o que é mais correto, nos esgotos da sociedade, né, emergem com uma grande articulação política de meio de comunicação, de partidos políticos de direita, de organizações nacionais e internacionais, para fazer uma pressão, para depor um governo, para poder colocar reformas que estão de acordo com o desmonte das conquistas dos trabalhadores. Então, o Bolsonaro é o resultado disso e foi, vamos dizer, eu diria, uma pessoa útil, um político útil, porque até então ele era inútil, ele fez 30 anos de parlamento, ele não fez nada, tal. Mas ele passa a ser um político útil com um discurso extremamente desagregado, mais de extrema direita, né, porque é um discurso desarticulado, onde ele tem uma claque, você tem um setor da sociedade de extrema direita, conservador, e um setor também que estava decepcionado, não sabia bem o que fazer, não conhecia o Bolsonaro e acreditava no seu discurso
moralista, enfim, um discurso retrógrado. Quando o Bolsonaro assume e ganha as eleições, com um grande apoio de setores do empresariado, do agronegócio, do capital financeiro, dos setores de comunicação, não é? Principalmente, vamos dizer assim, os mais destacados, como a Rede Globo, não dá para a gente esconder. A Rede Globo apoiou o Bolsonaro, fez a campanha do Bolsonaro, fez uma campanha pelo impeachment, fez a campanha do golpe. Então, quer dizer que é tradicional, já tinha apoiado o golpe de 64. Né? Enfim, o importante é que Bolsonaro aparece como expressão de grupos que estão por trás dele. O Bolsonaro em si não é nada. Né? Mas agora Bolsonaro prejudica, inclusive, esses grupos. De certa maneira, sim. Mas eu acho que ainda ele é uma pessoa, uma figura útil para se concluir um processo que eu diria que é de interesse imediato do capital financeiro, dos monopólios e dos capitais financeiros. Quer dizer, atacar o fundo público, quer dizer, meter a mão no fundo público dos trabalhadores. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, quer dizer, você desmontar os recursos, pegar esse dinheiro, esses trilhões, o tal dos trilhões que o Paulo Guedes quer, né, deseja, e pôr na mão dos bancos. Então ainda ele é um cara útil. Depois que isso acontecer, que se por acaso e fatalmente passar essa reforma como eles querem, eu acho que ele deixa de ser a figura útil, pode até sofrer um impeachment. Então, mas do jeito que eles querem, a capitalização já caiu de alguma forma, né? Sim. Então já não é mais exatamente do modo como essa elite queria. Mas a destruição das relações de trabalho, a terceirização violenta, isso aconteceu. Então, isso, de certa forma, a burguesia queria isso e conseguiu fazer. E os trabalhadores, infelizmente, não conseguiram se organizar para poder fazer a contrapartida. Mas eu acredito que a sociedade vai reagir. Nós temos agora 2 e 3, as grandes movimentações da área da educação, que está diretamente vinculada a nós, né? A nós professores, aos estudantes, ao pessoal da área da universidade. E eu acho que esse movimento ele é muito importante, porque ele hoje galvaniza a sociedade. Há um medo dos trabalhadores de perder espaços, de deixar com que seus filhos possam ir para a universidade, fazer cursos universitários, deixar de ter uma elite pequena, branca, rica, que vai para a universidade, ter o conjunto da população. Então a população já percebe isso. Já percebe a ameaça que vive. Mas daí a gente teve 2 grandes atos em relação à educação especificamente, e depois parece que deu uma arrefecida nessa... Eu acho que deu um pouquinho de refluxo, mas tudo indica que esses atos aí agora para o dia 2 e 3 serão muito fortes, muito poderosos. Inclusive, eu diria o seguinte, não só para a gente fazer o contraponto com o governo Bolsonaro, que é um governo de destruição nacional, é um governo de imbecis, de truculentos, de pessoas que odeiam a cultura, é um governo não civilizatório, né, vamos dizer assim, mas também eu acho que é importante a gente fazer pressão em cima de uma figura grotesca que hoje dirige o Ministério da Educação, que é o seu Abraham Weintraub, que é um homem que, eu diria, não consegue ser professor nem de uma escola de primeiro grau. A polêmica de ontem era em relação à educação, que ele falou que não é para usar o termo educação, porque educação é da família, né? Da família. Mas isso é uma postura ideológica, né? Quer dizer, há um embate hoje do pensamento conservador que diz o seguinte, educação, quem faz são o pai, a mãe, a família nuclear. Na escola você vai ser informado, vai ter uma formação profissional. Isso é um equívoco, quer dizer, há um acúmulo pedagógico, né, cultural, que diz que a educação é um complexo que passa pela família, mas passa pela sociedade e pela escola. Quer dizer, você se educa como? Lendo, aprendendo a cultura geral, absorvendo o que a humanidade produziu de melhor. Em geral, na família você não vive isso. Ainda que você possa ter um processo de educação e de socialização na família, que é o primeiro. Quando você é pequenininho, você tem já um processo de... Mas o aprendizado, ele é a vida, e a vida é maior que a família. Sim. Especificamente sobre a política econômica, você usou um termo que eu vi numa palestra sua, que você falou que o Brasil é Black Friday Brasil, que eles estão vendendo tudo, e é essa a política de Paulo Guedes. Eu acho que a política de Paulo Guedes, de setores do empresariado brasileiro, ainda que eu acho que tenha contradições. Existem empresários, setores que estão preocupados com a desindustrialização do Brasil, mas eu diria que, no fundo
fundamental, você tem um consenso entre uma grande parte do empresariado que é preciso vender o Brasil. E tem um sentido, porque como nós temos uma crise mundial, você tem um rearranjo da economia internacional. Então, onde é que fica esse empresariado, essa burguesia brasileira, que sempre foi associada e subalterna aos grandes centros econômicos? A gente costuma falar do imperialismo, quer dizer, são os grandes centros econômicos. Ora, se você tem um rearranjo, uma nova divisão internacional do trabalho, esse pessoal falou o seguinte: bom, industrialização a gente não pode deixar para lá, mas a gente transforma o Brasil num grande agronegócio, que é o que leva essa ideia de, bom, agora vira tudo pasto, mete fogo na Amazônia, se índio encher o saco, mata o índio. Então é mais ou menos um pouco essa truculência, ela não é uma truculência sem sentido, ela tem um sentido econômico, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, ele vai para a ONU, Bolsonaro, e faz um discurso antiglobalista e muito mais nacionalista, como os Estados Unidos tenta parecer. Não é contraditório tudo isso? Eu acho que isso é uma propaganda, é contraditório no sentido do que ele está fazendo. Ele é o homem mais globalizado, porque ele está entregando a economia do Brasil para os interesses internacionais, principalmente para os dos Estados Unidos da América, não é? Ele não tem, o nacionalismo dele não existe, quer dizer, o nacionalismo é você fortalecer a economia interna, fortalecer o povo, as universidades, a pesquisa científica. Ele não é um homem nacional, muito pelo contrário, ele é o cara que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. Sim. Para além dessa questão econômica, sobre a crise da democracia, de fato. O que a gente vive hoje no Brasil? Então, a gente é uma democracia em colapso, de verdade, né? Eu acho que a democracia no mundo está em colapso. Esse que é o grande problema. Só você olhar o cenário dos governos do mundo, você tem um cenário de governos conservadores. Agora até respiramos um pouco, porque na Itália caiu o governo de extrema-direita, mas também o que vai sumir... Na Argentina, né, está apontando na Argentina está apontando. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que essa democracia está em crise? Porque a democracia, essa democracia que a gente conhece, é a famosa democracia burguesa. Por que se chama isso? Estou xingando a democracia? Não. Tem um sentido conceitual. Quer dizer, quando houve uma revolução burguesa, a burguesia fez uma revolução, essa revolução começou na Europa, ela derrubou os senhores feudais, tal, né, criou uma sociedade sua. Era uma sociedade onde era importante que todos fossem iguais e que todos tivessem oportunidade na vida. No entanto, tinha um problema nesse igualitarismo deles, é que o igual passava pela propriedade privada. Quer dizer, na medida em que eu tenho propriedade privada, você não tem, eu compro sua força de trabalho, você vende a força de trabalho, a democracia perdeu, vamos dizer, o seu fundamento. Na verdade, o fundamento da democracia do capitalismo é essa. É a democracia onde eu posso comprar livremente a força de trabalho e você vende, não livremente, mas você vende subordinado ao mercado. Então, essa democracia também se esgotou. Eu acho que existe hoje a emergência de um novo projeto democrático. Um projeto democrático onde você radicaliza a democracia, radicaliza as relações econômicas, radicaliza o acesso à propriedade, né? Então é um outro modelo de uma outra sociedade que não é a capitalista. Então, eu acho que a crise que nós vivemos hoje não é a crise da luta pela igualdade ou por direitos, mas é a crise de uma forma de compreender a democracia onde você tem uma igualdade formal, né? Nós somos iguais, eu, você, o dono do banco, o dono da fábrica somos iguais. Nós não somos iguais, nem agora, né, e nem no passado. Quer dizer, como é que nós somos iguais? Se você tem uma cara bonitinha, tem um carro legal, né? E o policial passar na rua e te olhar e falar, olha, vai com Deus. Se você é operário, é negro, é LGBT e é pobre, tem um carrinho lá, o cara vai te parar, vai pegar todos os documentos, vai te multar, e se você vacilar, você vai ser preso. E se vacilar, ainda mais te matam. Né? Então essa democracia está em crise. Essa democracia já deu o que tinha que dar. Mas qual é o próximo passo? É a gente pensar numa luta onde você tem uma democracia substantiva. O que é uma democracia substantiva? Que ela não seja mediada pela propriedade privada, que ela não seja mediada pela riqueza, onde todos têm os mesmos direitos e todos têm os mesmos deveres. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT.
a gente agradece.